Feliz sábado a todos. Nossa, a igreja está vazia, será? Feliz sábado? Ah, muito bem. Que bom estar aqui. Desde já também gostaria de estender o nosso cordial feliz sábado também para você que nos assiste através das redes sociais, através do Facebook. Que você também possa compartilhar aqui a nossa programação, não só essa como as demais que sempre ocorrem aqui na Igreja Central. Também estou muito feliz em rever algumas pessoas, né, que estão nos visitando aqui nessa manhã. Também aqueles que nos visitam pela primeira vez, que você possa ser bem recebido, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que vocês possam voltar mais vezes. Antes de adentrarmos no tema dessa manhã, eu gostaria de deixar uma nota que o Jama, acredito que foi inspirado por Deus em pedir que eu falasse o que eu vou falar com vocês nessa manhã. E eu agradeço tanto a ele, tanto como também agradeço a Deus por essa oportunidade. Porque ao estudar o tema dessa manhã, eu vi que Deus falou comigo e que muitas coisas que eu pensava de uma forma mudou um pouco na minha cabeça, e eu também espero que isso possa acontecer com cada um de vocês. Augusto, eu esqueci o controlinho, você pode trazer aqui para mim, fazendo um favor? Tá? Mas antes de adentrarmos, eu convido você mais uma vez a curvar a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, gratos somos a Ti, Senhor, pela bênção da vida, da saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós. Por mais que nós estamos vivendo em momentos difíceis, dessa pandemia, das coisas que vêm acontecendo nesse mundo, nós estamos aqui para honrar e glorificar o Seu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que o Senhor possa falar ao nosso coração sobre esse assunto tão importante que é a música, que é o louvor, onde nós viemos prestar culto a Ti nessa manhã. Nos abençoe, tudo isso eu te peço em nome por amor de Jesus. Amém. O tema então é esse: liberdade para louvar. No mundo secularizado em que vivemos, onde temos tantas qualidades de música, podemos assim dizer, você hoje com os aplicativos da vida que existem aí, Spotify e muitos outros, você tem acesso muito fácil à música e a todo e qualquer tipo de música. Mas como nós estamos vivendo nesse mundo, surge uma questão quando nós pensamos em adoração e em louvor. E essa pergunta e esse questionamento é a seguinte: qual é a música certa para louvar e para adorar a Deus? De qual ritmo ou estilo de música Jesus mais se agrada? Conta-nos uma história de uma jovem, e ela tinha seus 15 anos quando ela estudava em uma das nossas universidades música. E quando ela completou 15 anos, ela escreveu a sua primeira música. E ao escrever essa música, ela descreve que ela teve um contato com Jesus. Ela teve um encontro com Cristo. E ela sentiu que ela foi inspirada por Ele ao escrever a música que havia escrito. E muito contente com o resultado, né, da sua música, ela então vai até o seu professor de música e toca para ele. E sabe quando você está tão empolgado por algo que você fez, que você quer mostrar logo para alguma pessoa, e espera ouvir o que dessa pessoa? Algo ruim ou algo bom? Não é assim? Né?
Principalmente as mulheres, né? Às vezes faz aquele prato de comida gostoso e às vezes ela quer saber do esposo se ficou bom ou não. E o esposo vira e fala assim: faltou um pouquinho de sal, mas está gostoso. Por mais que saiu a palavra tá gostoso, o faltou um pouquinho de sal já estragou tudo que ela queria ouvir, não é assim? Não é assim? E não foi diferente com ela. Porque quando ela começou a tocar aquela música, ela terminou de tocar a música para o seu professor, e ela perguntou para ele: o que você achou da música? Ele virou para ela e falou assim: essa música parece satânica. E ela perguntou o porquê que aquela música parecia satânica. Porque para ela tinha recebido inspiração de Jesus para escrever aquela música. Foi uma inspiração para ela. E ele falou assim: olha, você está usando muito a síncopa, você está usando muito notas dissonantes, a letra tem muito a ver com o que você sente, e isso não é música sacra. Então é por isso que eu acho que essa música é satânica. E essa moça então, que estava toda empolgada, toda feliz, agora ela se encontra como? Triste. Ela se encontra triste porque ela não esperava essa resposta do professor dela. Ela considerava esse professor um homem de Deus. E como ele poderia falar aquilo da música dela, sendo que ela tinha certeza em seu coração que ela tinha sido inspirada a escrever aquela música. E ao passar dos anos, ela ainda estudando naquela escola, e ela ouvindo cada vez mais, né, o que é sacro, o que não é sacro, né, o que é música sacra, o que não é música sacra, ela tinha uma certeza na vida dela. E sabe qual era a certeza da vida dela? Ela achava que um dia ela sairia da igreja. Porque tudo aquilo que ela estava aprendendo não batia com o que ela sentia. Não batia com o que ela achava que seria a música certa para o louvor. Uma estatística interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é a seguinte. E é uma estatística da nossa igreja, tá? Olha só. Jovens envolvidos na música dentro da igreja, a chance de ele sair da igreja por ele estar envolvido com a música é menor, ou seja, a chance dele permanecer na igreja por ele estar envolvido com a música é de 60%. O fato do jovem estar envolvido com a música, a chance de ele permanecer na igreja é de 60%, de ele permanecer. Agora, olha só esse dado interessante. Se esse jovem, ele é envolvido com a música, e agora, além de ele estar envolvido com a música, a igreja onde ele congrega o apoia, essa chance de ele permanecer cresce para 80%. Olha só que dado interessante. Se além de ele estar envolvido com a música, ou no louvor, ou no instrumental, ou cantando num coral, ou solando, qualquer área da música, se além de ele estar envolvido, a igreja o apoia, a chance desse jovem não sair da igreja é de 80%. E aqui, ontem falando, né, no nosso quarteto, nós temos um exemplo dentro do nosso quarteto, que é o Jordan. A família do Jordan, nem toda ela é adventista. E ele abriu o coração para nós algumas vezes, falando que ao participar do quarteto junto conosco, ele permanece firme em permanecer dentro da igreja. Testemunho dentro do nosso quarteto. Bom, mas agora surge uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Tem como saber qual é a música correta que nós devemos usar para o louvor, para a adoração? Olha, essa
é a música, esse é o ritmo, esse é o estilo, esse é o instrumento. Sinto dizer para vocês que ao ouvir a história dessa mulher, que hoje tem quase 50 anos, ainda está envolvida no departamento de música da nossa igreja, e a resposta que ela trouxe para essa pergunta é: não tem. Não tem. Mas e agora? Como saber? E a resposta que ela dá é o seguinte: o que existe é um Deus que recebe as minhas perguntas. Não encontramos muitas respostas na Bíblia sobre a música, mas Deus nos fala assim, como fez com Salomão: tudo aquilo que você quer saber, venha a mim e pergunte, que eu vou te dar a resposta. Mas nós devemos saber fazer as perguntas também. Se eu chegasse para Deus e perguntasse assim: Jesus, qual que é o estilo correto de música que o Senhor gostaria que eu cantasse para o Senhor? Eu imagino ele dizendo assim para mim: olha, filho, eu não tenho um estilo de música predileto, mas sim um coração sincero e humilde. Se você vier com o coração sincero e humilde, eu vou lhe dar as músicas que eu quero que você cante para mim. Filho, afine seu coração com o meu, e você sentirá a liberdade em adorar. O que encontramos na Bíblia, na maioria das composições, ou nas músicas escritas lá nos Salmos, elas nos falam de liberdade. Se você quer cantar para Deus, você tem que sentir liberdade de Deus. Paulo diz o seguinte: onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. Amém? Mas, e na Bíblia? Onde nós encontramos o primeiro louvor congregacional descrito na Bíblia? E eu convido você a abrir comigo o livro de Êxodo. Abra sua Bíblia, se você a trouxe, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15. Nós vamos ler o versículo 1 e depois, em seguida, nós já leremos o versículo 20 e o 21. E lá diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos lá direto para o versículo 20 agora. A profetisa Miriam, irmão de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres atrás delas com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Se imagine nessa cena: você faz parte do povo de Israel, e agora você está de frente ao Mar Vermelho. Na sua frente, uma imensidão de água, e atrás de você o faraó e seus cavaleiros querendo lhe matar. E de repente, Deus, através de Moisés, abre o Mar Vermelho, e você passa por ele e se vê salvo, se vê livre da escravidão. Qual é a sua reação? Se viesse uma música na sua mente, o que você cantaria? Será que você cantaria assim: obrigado, Senhor, muito obrigado por me salvar? Você está morrendo de alegria. Será que é dessa forma que você cantaria?
Você quer pôr aquilo para fora. E você extrapola, vamos dizer assim, nesse bom sentido aqui, porque a felicidade é muito grande. E o último louvor congregacional que encontramos na Bíblia, essa é a primeira. O último louvor congregacional que encontramos na Bíblia se encontra lá em Apocalipse 15. Vai lá até Apocalipse 15. Apocalipse, capítulo 15. Versículo 2. E diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Este é o último louvor congregacional encontrado na Bíblia, em que todos os salvos cantarão. Mas, olha só o paralelo entre o primeiro e o último cântico. Quem escreveu o primeiro e o último cântico, ou pelo menos está relacionado aqui na Bíblia, que é o cântico de Moisés. Ambos, nos dois, se encontram na frente de um mar. E ambos os dois, quem participa desse cântico, ele teve uma sensação, ou viveu uma liberdade. Ambas, para cantá-las, você tem que experimentar o quê? Liberdade. Aqui então as imagens, né? Muitos de nós aprendemos que a verdadeira adoração é reverente. Eu sempre aprendi isso, né? Que dentro da casa de Deus nós temos que ter o quê? Reverência. E quando se fala de reverência, né? Ficar rígido, quietinho, parado, sério, não pode rir, né? Algumas mães não deixam os filhos nem ir no banheiro, porque se levantar, não está reverente. E isso às vezes nos leva a tendenciar que a reverência às vezes está ligada a algo meio que depressivo. Sério, mudo, sem rir, uma aparência mais triste. Mas eu trouxe para vocês um vídeo que eu achei muito interessante, e esse vídeo é de uma universidade afro-americana que fica lá no Alabama, e eu gostaria de trazer para vocês o momento do louvor deles lá na igreja. Eles são, essa universidade é uma universidade adventista, afro-americana lá no Alabama, e eu gostaria de mostrar para vocês como que eles louvam lá.
Interessante, né? A música deles basicamente diz duas palavras, né? Que ao traduzirmos, Deus redime. Mas vocês viram que além de cantar, eles se expressavam demais, né? Se expressavam bastante. E às vezes na nossa cultura a gente acha, podemos julgá-los como errados. Mas olha só, um dia, alguém chegou para um desses alunos e perguntou assim: olha, por que vocês louvam dessa forma? Aí sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: por muitos anos, nossos ancestrais, eles eram tratados como não humanos, pela cor e porque eles eram escravos. E eles, nossos ancestrais, sempre nos diziam que eles eram tratados dessa forma. E só quem era humano, que era considerado filho de Deus, poderia cantar. Então, quando isso tudo acabou, e agora eles sentiram essa questão do quê? De liberdade, eles cantam com a maior convicção que eles têm, reafirmando que nós somos filhos de Deus. Se alguém pergunta para você, se você é um filho de Deus, qual é a empolgação que você tem em falar para ela que você é um filho de Deus? Então, nós cantamos afirmando com atitudes que eu sou um filho de Deus. Mas aí vem uma pergunta: por que nós adoramos diferentes? Pode ser porque, por nossa cultura, muitos sofreram pelo Evangelho, e assim achamos que também, se nós sofrermos pelo Evangelho, mais cristão nós somos. Quanto mais eu sofro, mais cristão eu sou. Porém, se você se aprofundar na Bíblia, na adoração em Israel, você vai ver que há muitos paralelos entre a adoração afro e o louvor em Israel. Então, o que é adoração? O que é cantar para Deus? Mais uma vez, precisa ser uma experiência de liberdade. Muitos se sentem culpados se o seu corpo participa do louvor. Há muito tempo atrás, quando a gente regia aqui da frente, a gente via que as pessoas, isso eu estou falando de mim, tá? Quando a gente vinha reger aqui na frente, e às vezes a gente estava cantando e a gente levantava a mão, naquela música Toque Minhas Mãos, por exemplo, você via que algumas pessoas ficavam meio receosas em fazer assim. As pessoas que estavam sentadas aqui nos bancos da igreja. Mas com o passar do tempo, muitos aqui da frente que começaram a agir dessa forma, nós vimos que muitos de vocês começaram a agir da mesma forma. Não sei se quantos de vocês lembram que o pastor Gilson veio aqui algum tempo atrás fazer um sermão sobre mordomia, e ele ensinou algo para a gente. Vocês lembram que ele ensinou para a gente? Ele ensinou um gesto para a gente, vocês lembram? Tanto para a oração como para o louvor, ele sempre estava com as mãos como? Assim. Porque ele diz que assim, é como se você estivesse dizendo que você está recebendo aquilo que você está cantando, ou ouvindo, ou concordando com o que está sendo falado aqui da frente numa oração e muito mais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, refletiva. Quem tem interesse em que nós não tenhamos uma experiência de liberdade ao adorarmos ou ao louvar? Quem tem esse interesse?
Vamos a alguns princípios que a Bíblia traz da música. A música cristã expressa a teologia cristã. Quando você estuda a história da igreja, você pode ver o seguinte. Leia ali comigo. Você pode ler comigo? Uma nova experiência religiosa ou uma compreensão renovada de uma crença religiosa geralmente resulta em novas formas de expressão. É por isso que quando nós vamos lá em Salmos, abra sua Bíblia lá em Salmos, Salmos 96. Salmos 96. Versículo 1, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu santo nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Salmo 149, versículo 1. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Os salmos, eles nos traz a ideia de que nós temos que cantar sempre um cântico novo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar cante o cântico velho, ou continue cantando o que você está cantando. Sempre cante um cântico novo. Precisamos mudar a cada dia, porque se nós queremos ser pessoas que refletem a Jesus a outros, precisamos mudar a cada dia. Nossa experiência com Cristo tem que ser fresca, nova, a cada dia, a cada manhã. Como cristãos, somos pessoas que mudam mais a cada dia, tentando se parecer com Cristo. Em toda mudança, Deus revela algo sobre ele, e com isso, tomamos pequenas mudanças todos os dias. Porém, muitas vezes, esta compreensão, e pode acontecer de que se ao trazer algo novo, ela pode ser rejeitada, por estarmos presos à cultura, a tradições. Eu acho interessante, eu não trouxe aqui, mas eu acho interessante uma imagem que sempre circula aí na internet, da evolução da lâmpada. Vocês já viram? Um lampião, uma lamparina, né? Uma vela, aí as lâmpadas mais modernas. Com o tempo, mudou-se o jeito de se iluminar, mas a essência de todas elas é o quê? Iluminar. Não muda. Nós nos adaptamos, mas o Evangelho de Deus é eterno, não muda. A forma, de repente, como nós levamos ele a outras pessoas, pode mudar, mas o Evangelho é o mesmo, a essência é a mesma. E por isso que muitas vezes a gente tem esse certo receio com as mudanças. Mas precisamos entender que para se parecer com Cristo, precisamos mudar a cada dia. Segundo o princípio, na Bíblia encontramos que quando fazemos uma música para Deus, ela tem que ser excelente, porque servimos um Deus excelente, e isso está lá no Velho Testamento. Abra lá sua Bíblia no livro de Crônicas, 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 25. Primeira Crônicas, capítulo 25, os versículos 6 e 7. E diz assim: todos esses estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais,
para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã, debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Encontramos na Bíblia o ministério profissional de música para o serviço do templo. Deus mostrou como ser músicos a trabalho da igreja. Então os levitas, a partir dos seus 12 a 13 anos de idade, eles então começavam a aprender com os seus próprios pais a fazer instrumentos, tocar os instrumentos, cantar, escrever poesias, compor, liderar a congregação e o mais importante de tudo que eles aprendiam: a música não é o objetivo da adoração, ela é o meio da adoração. Então você vê que dos 12 até os 25 anos, eles estavam aprendendo a como servir a igreja musicalmente. Por mais que a música não era o centro ou objetivo da adoração, existia uma organização e um cuidado até que a pessoa pudesse vir à frente e conduzir o louvor congregacional. Eu acho muito bonito algumas igrejas cristãs que existem de outras denominações, em que a criança ela é instruída na música desde pequeno. E na época que eu sempre estudei em escola pública, muitos dos meus amigos de classe daquela época, já pequenos, tocavam instrumentos, sabiam notas musicais, instruídos para que quando chegasse o momento certo, eles pudessem então participar da sua igreja do louvor. E você vê que muitas dessas igrejas têm bandas grandes que vão lá, e você vê a família indo às vezes a pé para a igreja, né? Pelo menos eu via, quando eu morava aqui na casa do meu avô, que eu via, né? Às vezes aquele homem tinha 6 filhos, os 6 filhos com uma maletinha de instrumento indo atrás do pai, porque eles iam para fazer o louvor na igreja. E fazendo um parênteses aqui, será que nós não temos talento suficiente dentro da nossa igreja para instruir nossos pequenos, tanto na música, no cantar, como nos instrumentos hoje? Lembra lá no começo que eu falei que quando se é envolvido com a música, a chance dessa criança ou desse jovem sair da igreja é muito pequena, só pelo fato de eles estarem envolvidos com a música. Mas eles tinham na mente que a música não era o objetivo, e sempre o objetivo central era Cristo. Visualmente, se você entrasse no templo hoje, no templo lá da época de Moisés, você veria no centro o altar de sacrifício. E no altar, então, o cordeiro, que representa quem? Cristo. E ao lado, então, os músicos. E por que eles tinham todo esse cuidado em ensinar desde pequeno a louvar? Porque a música, ela tinha seu momento, ela se encaixava em algum momento. E eu disse ali no começo, ali na entrada, que eu tinha uma surpresa para Ellen, e esse é o momento da surpresa para Ellen. Ellen, você poderia assumir o piano, por favor?
Eu sei como ela é uma grande pianista, eu sei que ela vai dar conta. Ellen, se você estivesse lá no templo hoje e estivesse acontecendo um sacrifício, que música você tocaria para esse momento? Vamos deixar mais fácil para ela então? Nós estamos no momento de Santa Ceia. Que música você tocaria quando estivesse tendo esse momento de Santa Ceia? Música suave, porque nesse momento, na Santa Ceia, nós estamos fazendo o quê? Relembrando do que Cristo fez por nós um dia. Exatamente como naquela época no templo, enquanto estava morrendo um cordeiro, simbolizava o que Cristo faria por nós um dia, porque ainda Cristo não havia morrido. Então a música se encaixa no momento. Ellen, um outro desafio para você. Agora nós estamos no momento alegre. É um casamento ou é a apresentação de uma criança. Qual música você tocaria? Não desistir. É muito bom, né? Não desistir, Cristo vem logo. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha só que legal. É uma música mais alegre. Ela cabe dentro aqui da igreja para o louvor? Mas será que ela se encaixaria ali para o momento do sacrifício? Para o momento do servir o pão da ceia do Senhor? É um momento de alegria. Então ela se encaixa. E esse era o objetivo do ensinamento dos levitas daquela época. Eles saberem em qual momento e qual música usar para cada ocasião. Muito obrigado, Ellen. Você foi demais. Se você ler vários salmos, você vê que as músicas ali dos salmos, eles tinham poesia e ritmo. Porém, a Bíblia não diz qual é a música correta. Mas a música se encaixa na ocasião. Muitos caem no erro de querer comparar a música do Velho Testamento ali do templo com o que nós usamos na igreja hoje. Porque no templo, enquanto estava havendo o sacrifício, com música era suave, nós às vezes nos tendenciamos a pensar que música sempre tem que ser o quê? Suave. O que nós podemos pegar desse quesito são os princípios. Os princípios sempre são válidos. Jesus sempre será o centro, mas não podemos usar todos os detalhes, porque hoje não tem sacrifícios de cordeiros aqui dentro.
Olha só. Terceiro princípio. Música sempre tem que ser espiritual e funcional. Naquela época, não existia música secular como existe hoje. Toda e qualquer música, cantada em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer ocasião, era música cantada para Deus. Porém, Davi, ele havia criado alguns instrumentos para ser usados no templo e outros para ser usados fora do templo, fora da ocasião do sacrifício. Isso é um pouco diferente para nós, porque hoje nós temos música secular. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O templo daquela época era um tipo do quê? Que acabamos de falar aqui, era um tipo de... Do quê? É um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. Tudo representava a Jesus. Hoje, nós somos o templo. Se você se lembrar da ocasião de quando Jesus conversava com a mulher lá no poço, ela perguntou para Jesus assim: onde que é o lugar verdadeiro de adoração? Jerusalém ou Samaria? O que Jesus respondeu para ela? Deixa isso de lado. Hoje não importa. Foi isso que Jesus respondeu? Vocês lembram que Jesus respondeu para ela? O verdadeiro templo é Jerusalém. Mas nós devemos hoje adorar em espírito e em verdade. Esse templo hoje aqui, para vocês eu pergunto, é um tipo de Jesus como o templo daquela época? Isso não o torna um lugar não sagrado. Mas hoje eu e você somos o templo de Jesus. Onde eu e você estamos ou podemos estar, podemos louvar. Jesus tirou o templo de um prédio e colocou em mim e você, para que eu e você podemos o louvar e o adorar em qualquer lugar. Pois sou um templo vivo. E isso não é muito claro para muitas pessoas. E por não ser muito claro para as pessoas, isso muitas vezes cria um impacto na música. Pois estamos tentados a fazer igual lá do Velho Testamento. Jesus é o centro, mas não estamos mais sacrificando os cordeiros aqui na igreja. Quarto princípio. O centro da adoração é quem? Jesus. Quando entendemos que a música é o caminho para levar a Jesus, então podemos levar as pessoas a ter essa experiência de liberdade. E assim, essas pessoas possam entender e louvar a Deus, agora sim, da maneira correta. O objetivo central da música é levar as pessoas a Cristo. E é por isso que muitas vezes nós precisamos ter o cuidado ao nós cantarmos aqui da frente as músicas que nós escolhemos, porque ela deve preparar
as pessoas para o que elas vão ouvir aqui do pregador, para que elas vão ouvir ali na escola sabatina com o seu professor. Ela deve preparar o coração da pessoa para que ela possa receber a semente do amor de Jesus, para que ela possa ter essa experiência de adoração. Não é errado você sentir emoção ao cantar, não pode ser o objetivo, mas por que não Jesus falar com você através da música? Você já sentiu essa sensação de liberdade? Essa sensação de demonstrar para Deus que aquilo que você está fazendo é para Ele? Estamos vivendo num momento tão difícil, e toda vez que nós ligamos a televisão e abrimos nossos olhos ali, prestamos atenção, vemos tantas coisas ruins, e vemos que Jesus logo voltará. Os sinais estão se cumprindo, e quanto mais agora nesses momentos eu preciso ter essa experiência, esse contato com Deus, para ter a certeza da salvação em Cristo. E quando as situações do mundo complicarem, muitas vezes nós não teremos mais a Bíblia, muitas vezes não teremos mais uns aos outros, o que teremos será apenas aquilo que ficou guardado em nossa mente, da palavra de Deus, e com certeza um cântico dentro do nosso coração, que nos manterá firme até que Jesus venha. E esse é o propósito do nosso quarteto. Não é, se você for ver na Bíblia, os levitas ali que participavam do cântico do templo, eles não faziam apresentações do grupo musical deles. Eles apenas serviam para louvar. No serviço do templo, era algo mais como um trabalho mesmo. Esse era o objetivo, e não essa questão da apresentação. E é isso que eu falo para os meninos do quarteto. O nosso maior objetivo como quarteto é levar as pessoas mais perto de Jesus. É levar as pessoas a lembrar de que Jesus em breve vai voltar. É levar as pessoas a entender que precisamos sentir essa liberdade, mesmo aqui nesse mundo, para que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus, e logo Ele nos resgatará até as mansões celestiais. Eu gostaria de convidar então agora o quarteto Princípios, e nós vamos cantar uma última música. E essa música, ela fala exatamente da volta de Jesus. Aquilo que mais esperamos, aquilo que nós mais almejamos, que Jesus volte logo. E eu gostaria de fazer um convite para você. Enquanto nós estivermos cantando aqui, se você puder, feche seus olhos. Faça desse hino a sua oração. E entenda e faça uma entrega a Jesus. Tente sentir
essa sensação de liberdade, de que você está livre das garras do pecado, de que não importa se você está aqui nesse mundo, mas você tem a certeza que em breve você estará com Jesus. Amém? Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm em vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa.
me traz de volta. Quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Amém. Fiquemos em pé, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de ainda sentir essa liberdade que vem do Senhor. Essa liberdade que abre nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para saber que nós precisamos honrar, louvar e glorificar o Seu santo nome. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, com esse conhecimento que temos, que somos templos vivos, de onde quer que estivermos, possamos adorá-lo, glorificar e louvar o Teu santo nome. Abençoa cada um de nós, nos conduza de volta aos nossos lares, e que em breve nós possamos ter um encontro real contigo, onde nunca mais iremos nos separar de Ti. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome por amor de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.